Boa tarde a todos, boa Pode tarde a começar. todas. Começamos agora a 27ª edição do Academia PP. O Academia PP tem por objetivo o intercâmbio de informações entre profissionais do mercado e professores e coordenadores dos cursos de publicidade e propaganda de todo o Brasil. As edições do Academia PP acontecem sempre às terças-feiras, geralmente a segunda terça-feira de cada mês, às 14h30, das 14h30 às 15h30, mensalmente. E são transmitidas ao vivo pela plataforma Zoom. A gravação é disponibilizada posteriormente no canal da APP Brasil no YouTube. Em 2026, esse ano, o Academia PP conta com o apoio do Master Globo, do Ibope, da Record e do SBT. E, lógico, os nossos agradecimentos aos nossos apoiadores, né? É importante lembrar vocês que estão assistindo, vocês que estão participando, que o Academia PP é um bate-papo. E se é um bate-papo, é importante que vocês façam apontamentos. Eu acho que ele caiu. Acho que ele caiu. Calma aí, deixa eu ver Caiu. se ele consegue entrar de novo. Porque se quiser, eu continuo aqui. Pode continuar, Mel, até ele Tá, entrar. tá, então vamos lá. E hoje nós temos esse bate-papo com a nossa querida convidada. Ela é natural de Porto Alegre, iniciou sua carreira na publicidade aos 19 anos, atuando em diferentes segmentos da produção audiovisual. E após sua formação em comunicação social na PUC do Rio Grande do Sul, Rejane ingressou na agência DCS, já extinta, onde desbravou diversos setores, desde produção até atendimento ao cliente. A busca por aprimoramento a levou à Inglaterra, onde fez uma especialização em marketing. Ao retornar, foi indicada para integrar a equipe da O2 Filmes, focando em novos diretores. Hoje é diretora-geral na O2, com foco em publicidade, mas também atua como consultora no setor de entretenimento. Na produtora desde 2000, são mais de 20 anos orientando diretores e lidando com clientes e agências para promover narrativas distintas. Agora nós temos Rejane Bica para tratar o tema. E agora? Como são produzidos os filmes publicitários a partir das IAs? Querida, boa tarde. A fala é sua. Obrigada, a PP, toda essa organização. Um prazer imenso estar aqui com vocês, de verdade. E abrir essa conversa com tantas pessoas legais. E eu estou aqui também muito feliz de poder compartilhar o que a gente está vivendo, essa revolução, mas nunca esquecendo do ser humano. Então, legal a gente estar aqui para conversar um pouquinho. É, Obrigada pela introdução, Mel. O postigo que caiu, mas logo deve estar aqui com a gente de volta. E eu queria até assim, depois assim perguntar quem conhece aqui o dois, não, quem já, quem já participou aqui das aulas para eu conhecer também um pouquinho e contar um pouquinho do que a gente vai ver agora em relação não só à produção, mas o que a gente vem vivenciando em relação à forma de produzir com as ferramentas de inteligência artificial agora. Então, não sei, Mel, você quer contar aí um pouquinho quais são as pretensões aqui agora, conta um pouquinho do que a gente já fez? Eu acho que seria interessante você abrir o bate-papo, né? Com o material de apoio, e aí Tá bom, depois a gente abre com os professores, a gente tem professores, legal. às vezes alguns alunos invadem também para participar, mas o Ótimo, público ótimo. mesmo são professores de universidades do país inteiro, tá? Uhum. Então, eu vou compartilhar aqui um pouquinho, na verdade, é uma pequena amostra, tanto de material, acho que filmado, quanto o que a gente tenha usado até o momento de ferramenta de inteligência artificial, porque é algo que a cada semana, a cada mês, né, vem mudando constantemente. Então, eu vou passar um pequeno videozinho aqui, até quero saber depois de vocês o que é real, o que não é, e o que a gente acredita, que vai permanecer e a gente volta um pouquinho. Vou passar para vocês uma pequena amostra de alguns materiais que a gente tem. Desculpa, na verdade a gente já tinha rodado um pedaço. Vou ver como é que eu vou interromper.
Ó, vou pausar aqui e a gente continua aqui com a... O início não foi, gente, mas eu vou rodar o início. Desculpa, rodei aqui de novo, mas é rapidinho para vocês, porque eu acho que já nessa pequena amostra a gente tem alguns elementos que, como vocês podem ver, são muito reais, fruto de um processo de produção de muito tempo, outros nem com tanto tempo, e o uso de inteligência artificial também, às vezes na mais pura, que é mais plástica, que a gente pode observar, assim como outras que estão substituindo hoje em dia o 3D, as nossas ferramentas de pós-produção. Mas eu acho que é legal a gente trocar um pouquinho aqui essa nossa conversa, voltando um pouquinho para trás, para relembrar os processos de produção. Tudo bem, Mel? Só para a gente relembrar como que é um processo de produção publicitária, para todo mundo lembrar aqui, que todo mundo, né, acho que provavelmente sabe, que teoricamente, o que que é o processo normal? A gente recebe um pedido de orçamento, a gente analisa esse briefing e indica a direção, quando já não vem um pedido de um diretor. Muitas vezes a gente também pode sugerir um diretor que não seja indicado pela agência. A partir daí, a gente começa essa pesquisa em um tratamento, junto com a direção, a gente usa a inteligência já, né? A gente já usa a inteligência artificial como complemento de referência visual. Então, acho que isso é importante deixar claro. Eu vou deixar bem claro aqui durante esse nosso papo, mas que a gente acredita muito na inteligência e na criatividade humana, e a gente acredita na IA como uma ferramenta. Então, a gente já agrega a inteligência artificial nesse lugar, para a gente começar essa pesquisa e tratamento de um projeto. Aí a gente entra para as apresentações com a negociação com a agência, com o cliente e também refaz caso seja necessária alguma adaptação no projeto. Pouco tempo depois, ou muito tempo depois, quando a gente tem a aprovação, a gente parte para a nossa pré-produção. Eu não vi se alguém levantou a mão ou não, eu não estou acompanhando aqui. Se tiver, vocês me ajudam aqui, a gente me apoia aqui para a gente abrir para Pode conversa. deixar. A gente vai Legal. avisando você, tá? Boa, Mel. Quando a gente abre a partir da aprovação, viva, eba, ótimo, aprovamos. Quando a gente starta o processo de pré-produção, nesse lugar de negociação com equipe, contrato de equipe, estúdio, equipamento, a gente não mudou tanto o processo com as IAs. Mas quando a gente começa em paralelo, a nossa pesquisa visual, a gente já começa a direção dá início à parte criativa. E a conversa com roteiristas, com os criadores, a gente começa o storyboard, isso a gente tem mudado bastante.
Então, a gente usa muito a IA para essa referência de enquadramento, pensado para a direção, que muitas vezes era mais complexo, de achar essas referências. Muitas vezes a gente usa a IA para encontrar essa referência, não que ela seja naturalmente hoje a própria inteligência artificial. Então, isso é algo interessante de contar e dividir com vocês. E a gente coloca, né, product placement em monstros que a gente faz. Então, na própria inserção hoje de pessoas conhecidas, de personalidades, a gente já usa a inteligência artificial nesse lugar. Na equipe, a equipe com direção de arte, o produtor de objetos, figurinista, efeitista, produtora de áudio, equipe de pós-produção, a gente traz todas as nossas ideias para o projeto. Pode ter IA ou não, depende da natureza, obviamente, do projeto requisitado. Então, isso é algo importante de dividir com vocês também. Mas, através do Pre-Production Meeting, através da nossa PPM, a gente já vai para aprovação de elenco de todos os projetos e o que tem acontecido muito hoje em dia é o questionamento de muitos clientes, de muitas agências, onde nós temos que nos adaptar ou onde a gente pode usar a inteligência artificial, onde a gente não pode. Quando a gente vai para o entretenimento, misturando aqui, porque os dois mundos eles hoje estão muito permeáveis, a gente, por exemplo, aqui com a Netflix, a gente só pode usar determinada ferramenta. Então, já existe hoje clientes que dizem a gente não quer, a gente não pode juridicamente usar, ou a gente pode, mas não pode ser em pessoas. Então, existe um processo que a gente está vivendo agora de adaptação. O que que é possível hoje, porque amanhã pode mudar, o que que pode, o que que não pode. E a gente faz isso, obviamente, com muita responsabilidade, porque preciso, e eu acho que é muito importante esse lugar aqui que a gente está, que o uso para clientes, onde quer que seja, precisa ser muito responsável. A gente tem visto aqui, graças a Deus, a gente não teve problema, mas muitos problemas jurídicos em relação a isso, que eu acho que a gente ainda vai viver muito. Por isso, a precaução de muitos clientes em relação a isso. Então, eu sugiro que seja dito e alinhado tudo antes até da PPM, para que a gente já para que a gente chegue preparado numa PPM, com o que é possível, o que não é possível usar de inteligência artificial. Até aqui, tudo bem? Ótimo, Legal. ótimo. Só eu Passo- caí, mas voltei, viu? E passo bem. Eu vi. Não me machuquei. Eba! Partindo para a produção, aí eu acho que é interessante a gente contar um pouquinho, quando a gente levanta o filme, né? Quando a gente diz que levanta, coloca a nossa a antiga folha de papel e hoje o computador, para levantar o filme organicamente, a gente vai organizar todo o nosso processo de plano de filmagem, a direção de produção que fecha o contrato com toda a equipe, direção de produção que fecha, né, produtora de áudio que vai produzir a trilha, a locução. E aqui as nossas diferenças agora a equipe de pós, ela tem entrado muito antes do que entrava pouquíssimo tempo atrás. E muitos dos filmes que têm inteligência artificial, a gente tem colocado a equipe de pós muitas vezes na PPM, para a gente estar muito integrado. Então, até coloquei aqui, ó, caso o filme utilize AI no produto final, o cronograma é essencial para o tempo de teste e refação que ela precisa. Por que que a gente tem colocado isso? Porque muitas vezes, assim, a gente faz com AI, é muito rápido. Não é, gente. Não é. A gente tem muitos exemplos no mercado que, inclusive, não deram certo, tiveram que refilmar. Então, de novo, acho muito legal esse canal que a gente tem aqui de troca, porque quando eu falo da parcimônia e da responsabilidade, é isso, a gente também tem que respeitar os tempos, porque para fazer AI bom não é fácil, demora também, tá? Não é que demora, tem o seu tempo para tudo. Partimos para filmagem. Eu trago aqui também um exemplo para vocês. Filmamos. Filmamos assim, independente do projeto. Com AI, né, sem AI. Eu trouxe um aqui que é que a gente fez um filme de Nômade com Will Smith. Foi um dos primeiros que foram feitos com utilização de AI, mas
como a gente gosta. O AI foi usado na concepção criativa. Ele foi usado para criar voz, para criar o Will Smith falando, né, inglês. Eu posso mandar para vocês depois. Quando a gente parte para pós-produção, hoje em dia, a gente tem essa direção, a finalização e acompanham a montagem do filme. E a gente consegue inserir todos os efeitos de pós, de arte, da composição, o 3D que eu comentei com vocês, que hoje está sendo muito substituído pela AI. E a equipe de AI, onde muitos profissionais que faziam 3D estão se capacitando para fazer inteligência artificial, a gente começa a preparar todos esses elementos que são necessários. Quando a gente apresenta o offline para a agência, não para o cliente, a gente se prepara para esses ajustes necessários, né? E vai para apresentar para o cliente. E, obviamente, nesse meio tempo, ajustes, pedidos de criação, pedidos de cliente, a gente vai se adaptando. O que a gente tem notado de diferença, eu trago aqui um pouquinho para vocês. Que a composição, o que eu acho que vai mudar de muito pouco tempo atrás para agora e para um futuro amanhã, é essa finalização de efeitos. A composição e o 3D, eles trabalham muito juntos, né, para aperfeiçoar ou corrigir esses elementos de AI. Isso é interessante eu trazer aqui para vocês, por quê? Porque muitas vezes eu volto aqui com o assunto do AI, a solução dos problemas, ele ajuda muito. Ele ajuda tremendamente, tem nos ajudado no dia a dia. Imagina para uma produção publicitária ou cinematográfica. Mas a gente tem utilizado muito como ferramenta de correção da própria composição e de 3D. Isso eu achei legal, bem interessante dividir aqui com vocês, porque Porque não assim, fica com essa. é legal a gente poder ver, a gente acha que IA é só um uso exclusivo. E se você puder Não. mostrar para a gente assim, onde ela entra exatamente nessas produções, fica muito legal. Legal, eu conto aqui um pouquinho para vocês. Por exemplo, eu trouxe só uma cena aqui para exemplificar. A gente filmou essa cena aqui de Ipiranga, que está rodando aqui para vocês. Mas depois de ter filmado, a gente queria colocar um elemento que a gente não tinha filmado esse burrico. A gente inseriu depois em inteligência artificial, mas é uma cena filmada e que usa a inteligência artificial como uma ferramenta criativa, poderosa, que cria cinematografia. Então, é um pequeno exemplo, eu posso mandar para vocês também depois, mas olha como. Depois eu posso mostrar o filme inteiro. Mas como a gente tem uma riqueza, a gente consegue trazer a IA não plastificada. Vou voltar a falar nesse assunto porque aqui a gente dá arrepio de ver aquele AI plastificado. A gente aqui, particularmente, a gente não gosta muito. A gente tem gostado muito e de aplicar a inteligência artificial como uma ferramenta incrível nas produções. Então, eu acho que a gente ainda vai melhorar muito. Mas a gente acredita que a condição humana, ela ainda não é superação, mas a gente vai contar muito. Aqui foi um humano que falou: que tal a gente colocar um elemento animal e a gente não filmou, vamos colocar um burrico nessa cena de piranga? Né, Postigo? Então, eu Entendi. trago um exemplo nesse sentido. Então, só fazendo o nosso cronograma, retomando assim um cronograma da apresentação do online, eu estou colocando só as coisas assim, ó, como se fosse tudo perfeito, não é? Não, tá ótimo. Depois você vai ver que no Passa bate-papo vão surgir as coisas mais com mais certeza. possíveis. E temos aprovação e temos as nossas famosas cópias de veiculação. Hoje em dia, tantos arquivos, né, que a gente fala da cópia, mas são os arquivos. Eu trouxe aqui para vocês esse ponto que eu achei, e foi proposital a cena da natureza em AI, que corrobora um pouco com o que a gente conversou aqui, que é sobre a colaboração tecnológica junto à criatividade humana. Então, coloco essa frase aqui para vocês, para a gente pensar junto com essa turma que está vindo aí, novas gerações.
o quão importante é a gente trocar e falar dessa colaboração, né, tecnológica com o ser humano. O quanto a gente sente também aqui muito no nosso dia a dia essa troca e quanto ela é positiva, o quanto ela é enriquecedora. Então, eu trago como uma frase inspiradora para termos também nesse papo de hoje. Não sei se tu quer parar um pouquinho aqui e Não, abrir acho ou que se sim. demora mais para o nosso passo. Olha, tem uma aluna aqui, uma Tá. participante. Aí que eu não tô Vamos, vendo vamos aqui. falar, depois a gente Tá. continua. Ela fala assim: eu sou a Maria Eduarda, né, estudante de publicidade. Ela podia falar depois qual é a faculdade dela. Estou Legal. começando a me aprofundar, estou começando a me aprofundar no audiovisual, que é o meu sonho profissional. Ainda Uhum, não consegui entrar no mercado, mas já produzo uhum, pequenos conteúdos para redes sociais e eventos. legal. Estou adorando a transmissão. Ela pede para Uhum. você, Rejane, compartilhar o nome de algumas ferramentas de IA, Eu mando que para falar um vocês, tem pouquinho sobre várias. elas. Ela gostaria muito de começar a estudá-las. Tá bom. Existem algumas ferramentas, tá? É Duda, né, Maria Eduarda? É, Isso, eu vou Eduardo. compartilhar aqui com vocês algumas ferramentas e eu mando também, porque existem atualizações diárias. Se você colocar na IA hoje, aparece uma lista, porque é quase um ranking que elas vão mudando. A gente agora, Maria Eduarda, Duda, a gente tem usado a nossa também. Por quê que a gente tem feito isso? Porque a gente produz muito material aqui na O2. E como a gente tem que ter muita responsabilidade com essa casinha que está aqui, que é um exemplo, que você pode ver no site da O2, que é um curta de Natal que a gente fez para Elo. Tudo que está sendo, o que você está vendo aqui, vai para um banco de dados nosso. Cada Claude, ChatGPT, o Gemini, essas ferramentas que são populares e que nós conhecemos de inteligência artificial, eh, elas carregam muitas imagens que não necessariamente são liberadas para uso comercial. Então, isso é algo importante também, você que faz rede social e tudo mais, muitas vezes saber se o teu cliente, se o teu evento já tem imagens que você possa trabalhar e colocar nessas ferramentas de IA. Então, a gente alerta muito sobre isso. A gente tem usado muito a nossa própria ferramenta para uso com o cliente. Agora, uso pessoal, existem, né, milhares que vocês também já conhecem. Eu posso depois até fazer um ranking, eu mando aí para o Postigo, para a Mel, para compartilhar com vocês também, que é bem interessante. Mas É, essas mais a gente populares. compartilha no grupo de professores e eles compartilham com os alunos, Perfeito, perfeito. né? Então a gente usa muito porque a gente quer usar do nosso próprio material para não precisar muitas vezes ficar pedindo permissão para Sim. outras ferramentas. Agora a gente usa várias, é isso. E eu trouxe aqui um exemplo de uma imagem gerada totalmente por AI, que vocês já têm até o olho, já está mais acostumado um pouco Inscrição a. estadual Hã? dentro do Ana, cartão CNPJ. Ah, Ana Paula, vou pedir para você fechar o microfone. e aí, essa aqui é 100% por AI. E a gente fala que tem já um perfil, uma cara, né? O que que acontece? Eu acho legal contar para vocês também como que são essas aplicações. Vamos dizer, como que a gente usa. A gente filmou o Terry Crews para Shopee. A gente filma. E aí a gente consegue aplicar. Então, é uma composição. Só para vocês entenderem, a gente usa na pós-produção profissionais e ferramentas de 3D, de composição e de AI. Então, a gente compôs, a gente juntou imagens criadas por AI e integrou e faz a integração com o filmado. Então, aqui tem outro exemplo para mostrar para vocês. A imagem gerada aqui por AI, não sei se vocês estão acompanhando. E aí a gente aplicou nesse filme aqui de Nescau. Então, aqui tem um exemplo bom. Imagina quanto custaria, por exemplo, para a gente filmar alguma coisa, alguma cena fora. É um valor, uma produção que hoje a gente consegue até sugerir para clientes e tudo mais. A gente vai filmar, mas a gente pode aplicar um jogo, a gente mesmo fazer e aplicar.
com inteligência artificial. Então, a gente compõe, aplica o que é filmado junto com o que a gente criou, gerou inteligência artificial. Até aqui tudo bem? Tudo ótimo, professora. Legal. Eu queria trazer para vocês também um exemplo de interpretação humana com um objeto real e mais aplicação de inteligência artificial. Então, o que que acontece? Aqui a gente filmou esse ator que vocês estão vendo à esquerda, inclusive é um curta que está no site da O2, vocês podem procurar, chama Terapia de Casal, onde a gente filmou o ator e a gente conseguiu reproduzir, se vocês prestarem atenção, a reação. A gente dirigiu esse ator. A gente dirigiu ele. E a gente tenta Você está falando reproduzir. o ator de fone no ouvido. Uhum. Exatamente. A gente tenta aplicar as reações dele no AI. Então, só para vocês entenderem o quão sofisticado a gente está chegando. A gente tem um ventríloco, a gente tem o boneco, a gente tem o ator, a gente tem o boneco, que a gente filmou esse boneco e a gente aplicou por composição e AI o ator no objeto real. Então, isso é algo que também não é tão comum e a gente gostou muito do resultado e trouxe aqui para vocês darem uma olhada. E se quiserem ver no site da O2 o doc, o curta completo, vocês podem dar uma olhada lá. Então, é nesse lugar que a gente se encontra hoje. A gente consegue fazer uma interpretação humana junto com o objeto real. Que bom, né? Que o ator não perdeu o emprego, né? Então, essa é outra Tá vendo? preocupação nossa aqui também. Não, é verdade, é o lado humano da questão, né? Exatamente. E assim, se a gente for voltar um pouquinho atrás, por exemplo, a O2 tem 30 anos. A O2 é muito reconhecida por descobrir novos talentos. Então, existem vários atores que vocês conhecem do cinema, da publicidade, ou que foram descobertos na publicidade, que fazem cinema, que fazem novela, que fazem uma série de manifestação artística que foram descobertos aqui. Temos amigos assim, então imagina quando começou todo esse movimento, a gente obviamente ficou muito preocupado. Mas a gente vê o quanto a gente ainda precisa deles para nos inspirar também, para também trazer criatividade para o processo de produção. O que a gente não pode esquecer nunca, jamais. Então, esse lugar é muito plausível de conversa. Se a gente for falar só de AI, a gente vai ficar aqui, né, muito tempo, Uhum. mas a condição humana, o fator humano é imprescindível e nós somos reconhecidos por descobrir talentos. Então, uma série aí que vocês já obviamente devem conhecer. Inclusive, muitas vezes a gente abre mão de trabalhar com atores conhecidos para justamente dar asas. A gente adora descobrir atores novos. Se vocês assistiram Brasil 70, o Pelé, a gente demorou 9 meses para encontrar esse Pelé maravilhoso. Quem não assistiu, assista a série Brasil 70. E depois a gente, numa próxima aula, fala sobre elenco. De repente, eu Ó, conto um pouco de processo de elenco. gostei desse negócio da próxima aula. Significa que acho que vai ter contrato, hein? Rejane na PP. Olha, gente. Mas é um ponto interessante, muito, muito bacana, porque a gente está falando de interpretação humana, a gente está falando de objeto real e aplicação de AI. Sim. Olha como é importante no nosso dia a dia. Uhum. Agora, mudando aqui um pouquinho, também vocês podem ver esse filme na íntegra no site da O2. Esse é um filme de 2024 para Nômade, onde, se a Duda me perguntar de novo de ferramenta, a ferramenta que a gente usou aqui, provavelmente hoje, Duda, a gente não estaria utilizando. Porque faz 2 anos, fez 2 anos agora. A gente provavelmente ia fazer esse projeto com outras ferramentas. Foi praticamente um teste, onde o ator, que é o Will Smith, ele topou essa brincadeira, né, da Nômade, esse roteiro, onde foi essa brincadeira dele falar português,
espanhol, japonês. Ele foi um cara muito bacana também. Ele foi, by the way, um ator que se abriu mesmo para o projeto e estava muito instigado a fazer esse projeto com AI, e a gente utilizou aqui uma ferramenta que eu nem vou indicar para a Duda, porque a gente não usa mais, porque realmente essas mudanças são diárias. Então aqui a gente fala interpretação humana e leitura em AI. A gente usou a inteligência artificial para ler o Will Smith, tá bom? Obviamente, os processos de aprovação são diferentes. Ele adorou, ele aprovou, ele também pediu para aprovar, porque é tudo muito novo, diferente de aprovar um offline ou um online convencional que nós estamos acostumados. É, Eu queria repetir o que a gente já falou aqui também, que aqui na O2 a gente acredita que o fator humano é insubstituível, faz diferença em todo o processo, desde o início da criação, produção, finalização, e que o AI entra como uma ferramenta dentro dos nossos projetos para trazer resultados alinhados com criatividade humana, mas não acima dela. Então não tem robozinho andando na O2 aí dentro. Não, A gente não até vai a gente encontrar tem uns robozinhos robozinhos. por aqui, mas tem Hã? um humano que está ali comandando. Tem robô aí? Oi, tem um Tem algum robô, robozinho andando por tem aí? os maluquinhos aqui. Olha, gente, se vocês vissem os robôs que a gente inventou, na verdade eram mais maquinário para filmar o futebol do Brasil 70, foi muito interessante criar esse tipo de mecânica de robô para, porque lá o desafio era diferente, tudo que é de futebol mais incrível na vida a gente já viu filmado. O desafio era como filmar futebol diferente. Mas isso é para outra aula. Nossa, um Aí o curso. do robô. Eu quis trazer essa frase aqui falando da criatividade humana, porque a gente acredita, obviamente, prioritariamente nisso, e que a tecnologia está a serviço da humanidade. Um pouco disso que eu queria dividir com vocês. Não sei se eu tomei muito aqui o tempo das perguntas, possíveis perguntas de bate-papo. Não, Deu para não, entender um pouco do nosso dia a dia com a Maravilhoso. AI aqui no dois? Tá isso é bom, maravilhoso. é bom porque você cutuca, e a gente fica com vontade de ver mais, de assistir mais, de ouvir mais, né? Isso é bom, isso é muito bom. Que bom. Tem perguntinha aqui no site? Não, no chat No não tem chat? pergunta, tem Não, comentário, tem o tem pessoal, comentários. o Josué precisou sair, mas está falando parabéns para a Rejane e para a editoria de educação. Aí tem algumas mais pessoas falando, ansiosa pelas próximas aulas. Vamos ver Virou se um a gente curso. tem a Rejane no Festap, né? Ah, Poxigo, tem umas perguntas aí, Poxigo. Vamos lá, tem no roteiro, se você quiser dar Vamos uma lá, olhada. então vamos seguir o roteiro. Vamos E o seguir o pessoal roteiro, que a está gente volta aí, para o se chat. quiser, né? Vamos lá. Levantar a Rejane, mãozinha. o que muda, na verdade, você já chegou a falar, mas vamos centralizar nessa pergunta. Com a possibilidade dessas IAs, né, gerar imagem, cena, criar personagem, voz e até movimentos, o que muda no trabalho de diretores, de roteirista, de produtor, de ator e de demais profissionais envolvidos em uma produção audiovisual publicitária? No geral, o que muda? uhum. Eu tentei trazer um pouquinho para vocês ali no início, porque eu acho que é desde a pesquisa até a finalização, a gente está vivendo uma revolução. A gente está vivendo essa revolução de informação, de rapidez, mas também a gente se adapta, utiliza o melhor dela, mas a gente tenta, obviamente, não dispensar toda a nossa cadeia, porque os diretores, e eu vou até comentar para vocês onde entra o que eu tenho sentido aqui, que os diretores mais experientes têm se adaptado com uma velocidade absurda com a inteligência artificial, por incrível que pareça. Eu acredito que também estar preparado para brifar
o IA para fazer um bom prompt é que tem feito a diferença. Então, Sim. obviamente, a pessoa que lê mais, que tem mais cultura, que tem mais conhecimento, ela é muito capaz de brifar, obviamente, um AI de uma forma coerente para obter resultados mais surpreendentes. Essa é uma informação também que eu trago aqui, que eu divido com vocês, que eu tenho achado bem interessante. E não existe um prompt Inclusive, também padrão, né? Não existe isso, assim, um para todos. Não existe. não existe. E a gente vê a diferença de como a gente brifa também a inteligência, né, artificial. Eu trago até um exemplo. ah, um exemplo, tem um. Meu cunhado é professor, ele é catalão, ele dá aula na universidade lá em Barcelona. E ele estava contando, o Regiane, eu tive um problema seríssimo com o briefing, com prompt, porque brifaram alguma coisa, saiu algum projeto muito esquisito. Ele falou, eu descobri, porque tinha uma turma que não sabia a diferença de abóboda e teto. Então saiu um projeto muito esquisito. Então, quando eu falo, né, de capacidade de leitura, de ser instigado, no nosso caso, de assistir o máximo de filmes, de assistir e ler, vai te deixar muito mais pronto para esse mercado tão desafiador agora que é o de produção, como você falou, né, Postigo? Sim, A gente sim. agora está sendo desafiado a cada minuto, a cada momento. Até o momento estou abrindo aqui como está a O2 nesse momento aqui para vocês. Tá. Rejane, tem um concorrente seu chegando aí. Ó, que Rejane, beleza. tem uma pergunta. É o Daniel, ele faz cinema, aula de cinema, curso de cinema audiovisual na SPM aqui de São Paulo. Ó, que E, legal. né? Se fosse ao vivo, ele já jogava o currículo na sua mão aí. Ah, que beleza. Uma pergunta do Daniel. Qual que é o processo na O2 para garantir que o uso da IA não deixe essa impressão de plastificação que vemos cada vez mais nas produções atuais? Ou então, tudo bem, deixa eu aumentar aqui, plastificar, ou que vemos cada vez nas produções audiovisuais. Ou então, tudo bem deixar um pouco plastificada, já que a grande maioria do público não vai perceber. Aí eu questiono assim, será que as pessoas não vão perceber? Até a minha avó ultimamente tem percebido. Exato, é verdade. Positivo, o pessoal tem percebido. A gente tem uma impressão aqui também que pode ser que vá cansar esse plastificado, né? Existe uma tendência, mas a gente tenta não tirar nenhum conteúdo da O2 com essa cara de plastificado, sabe? É Daniel, né, que fez a pergunta, Daniel da Daniel? SPM, enfim. Legal, o Daniel. A gente, muitas vezes, o briefing já vem com esse perfil do plastificado. A gente tenta não fazer dessa forma. Depois que você assistir esse curta de Natal da Elo, foi uma tentativa de não ficar também plastificado, porque o cliente queria algo nesse perfil, e não ficou. A gente acredita que não tenha ficado. É muito trabalhoso, leva tempo para ficar bom. Então, a nossa intenção aqui é não termos AI com cara de plastificado e tentar usar o máximo como uma ferramenta e não 100% generativo. Mas muitas vezes não tem como escapar. Rejane, a gente sai de Oh, São Paulo e vai para Minas. ó, que lindo. É, Lá é, com a o, Mel. é a Vuvuzela Filmes. Opa. Conhece a Vuvuzela Filmes? Oi, O- Conhece a Vuvuzela. Vuvuzela Filmes? Opa, tô conhecendo agora. Ó, Muito prazer. ele fala assim, ó, parabéns, Rejane, é muito boa a sua exposição e eu uso a IA na pesquisa em testes para desenvolvimento de projetos de cinema. E eu tenho uma pergunta. Há pouco tempo, a maior greve, há pouco tempo, a maior greve de roteiristas dos Estados Unidos determinou a proibição de uso de IA na produção de roteiro. Quais Uhum. outras restrições já estão vigentes? O Léo é da Vuvuzela Filmes de Minas Gerais, ele foi ex-aluno de cinema da PUC, de Minas, Oh, que e legal. foi ex-coordenador do FNDC de Minas Gerais também. Demais, demais. Deixa eu comentar. Ótima pergunta. O que a gente tem feito aqui, a gente tem que fazer uma grande adaptação a cada cliente
porque cada cliente, tem muitos clientes que não têm isso determinado. Então a gente tenta usar o bom senso aqui, quando não existe uma determinação. Mas é isso, a Netflix tem a sua determinação e a gente juridicamente assina por isso, tem uma responsabilidade jurídica sobre inteligência artificial. Amazon Prime, a mesma coisa, Globo também, né? Então, todos os parceiros aqui, inclusive da PP, devem ter ah, as suas condições, suas normas para a utilização de AI, assim como os clientes, e quando não tem, a gente sugere, obviamente, usar o bom senso, não, por exemplo, pessoas, concorda? Ou a gente já teve pedido, olha, aqui a gente, tem outra produtora que está fazendo. Bom, aqui a gente só vai fazer se a gente fotografar a pessoa, ela vai ter um contrato e aí sim a gente vai trabalhar. Assim como aquele exemplo que eu mostrei para vocês do ator e Uhum. do boneco, né, do ventríloco ali. Então, a gente tem uma responsabilidade. Acho que todos nós aqui temos uma responsabilidade social por algo que é completamente novo. Não dá para simplesmente sair fazendo. A gente acredita na responsabilidade. Então, aqui não sai nada que a gente não esteja de acordo minimamente, porque a gente tem um nome a zelar e uma responsabilidade, ou com o streaming, ou com vocês aqui também, com o cliente, com a gente mesmo. Você tem algum Então, caso bombástico, não precisa citar o nome da produtora, mas algum caso assim bombástico para ilustrar? Que deu errado? E um que não, deu muito certo? a gente fica sabendo, inclusive, por exemplo, ou de trabalhos que a gente nem chegou a orçar, porque a gente tem essas condições de trabalho aqui dentro, trabalhos que foram feitos e o cliente depois pediu para refazer, para refilmar, ou demorou tanto tempo para ficar bom que teria sido mais rápido filmar. Uhum. Então, existem vários casos no mercado que estão acontecendo hoje, mas está todo mundo ainda em fase de testes. Eu sinto um pouco que a gente está nesse lugar. Existe um desejo, uma vontade de testar, de querer saber. Muitos clientes, eu quero ter AI no meu filme e depois ver, mas não é bem assim. Tá. Então, eu sinto que hoje a gente está nesse misto aí. Mais curioso do que satisfeito, né? É um bom ponto, Postigo. É bem isso mesmo. É Muito mais mais uma curioso que satisfeito. curiosidade aonde pode ter uma possível aplicação, ou vou fazer. Ou também tem uma coisa, né? Vamos fazer em época é muito mais barato. Vai Então, fazer. aí a Tina Tavares, ela já aproveitou esse gancho, ela sabia que você ia falar disso, ela falou assim, ó, a Tina Tavares falou assim, e o cliente briga muito no orçamento quando ele vê que será usada a IA e não os atores? Ou a IA é uma vantagem para aumentar a lucratividade da produtora? Ela quer falar de dinheiro, é isso que ela quer falar aqui. Então, vamos fazer. Se ela quer falar de dinheiro, a gente vai falar de Business. dinheiro, Tina. A gente aqui não substitui o ator pela AI. A gente pode criar um personagem, como esses personagens que você vai ver aí também no nosso site, nesse curta que eu te falei, mas ele é muito específico. A gente fez um curta em AI que é a história da raposa e de uma galinha que ganhou agora nos Estados Unidos um concurso de AI, super importante. Mas a gente não vai fazer não faz essa substituição. E quando a gente orça o AI, a gente deixa claro, olha, ele tem esse valor, é diferente, né? Ou 100% generativo, vamos falar sobre isso, 100% generativo, ou usar elementos de AI dentro do nosso filme. São coisas distintas, né? São Uhum. projetos distintos. Então, olha, se a produtora estivesse lucrando como se lucrava um tempo atrás, ainda o cliente até poderia questionar, mas hoje em dia, geralmente tem orçamento aberto, eles já sabem o que tem dentro de um orçamento aberto, quanto que é a lucratividade da produtora. Então, os tempos mudaram muito, né? Hoje é possível ver, inclusive, quanto custa cada hora máquina, quanto custa produtor de locação, diretor de fotografia, etc e tal. Mas Tá. muitos dos clientes têm tentado fazer o AI, sim, por uma questão econômica, mas eu acho que os resultados estão aí e a gente está vendo, não é verdade? Sim, sim. Rejane, Gabriele Lopes, ela fala assim, Rejane, eu me formei em audiovisual em 2018, acho que nem se Hum. falava de IA nessa época, né, Rejane? Com o super sonho de trabalhar no O2.
Ó, trabalhar na O2, trabalhar na Globo, trabalhar na Editora Abril, é o sonho de todo mundo, né? Ah, Hollywood, né? É o sonho de todo mundo, nas grandes agências e tal. E ela quer saber que se a curadoria dessas ferramentas, dos softwares que vão ser utilizados, que são utilizados nos projetos, são definidas pelos clientes ou a própria produtora que define e fala para o cliente? Tem uhum, cliente que chega lá e fala assim, eu quero esse ou não? uhum. Existe essa troca, hoje em dia bem mais constante. Sim, existem clientes que têm têm um acordo, ou existem contratos com ferramentas próprias, ou que eles só podem usar algumas ferramentas. Clientes que não têm isso, a gente pode sugerir. E tá mudando assim diariamente. Então, existe um cliente que a gente fez mês passado um projeto e agora já mudou a política. Então, eu acho que o jurídico está trabalhando loucamente Hum. nesse Uma lugar aí, vez, o que uma vez pode e o que não pode. eu conversei com um publicitário da UMAP e ele falou Ah, assim, você quer saber qual é o departamento de uma agência que está mais contratando? É o jurídico. Assim, então, é ele falou assim, isso. não é a mídia, não é atendimento, não é criação, não é nada assim. É o jurídico, o departamento que tem mais vaga de trabalho hoje dentro das agências. Exatamente, exatamente. E aí tem, ó, agora tem as inscrições para o profissionais do ano, né? Que tá acontecendo nesse momento. As ligações aqui no nosso departamento a gente utilizou, no período, a gente utilizou AI ou não utilizou? Eu falei, gente, mas esse filme é 100% o Rodrigo Santoro falando, não tem nada, não, a gente precisa saber se teve qualquer coisa de AI, porque se ganhar e a gente não falar, tiram o prêmio da gente. Eu fiquei pensando, o jurídico que deve ter. Agora, quando você fala de cliente, é a agência, não é? Não é o Agência e cliente, o próprio não é o cliente. cliente da agência, mas é a agência como cliente da produtora, né? Boa, Os dois. Porque assim, boa colocação. é um elo, né? Quer dizer, É passa um lá a elo. agência, o cliente procura a agência e a agência procura vocês. Quem que é esse cliente que você Exatamente. está falando aí? Existe esse código de ética. Por exemplo, a Nestlé usa as ferramentas dela e as Hum, agências, que existem várias agências que atendem a Nestlé. Olha, só pode utilizar essas ferramentas aqui. Então, a Gut, a Ogilvy, quais as outras agências? Publicis, elas podem utilizar essa ferramenta a pedido do cliente. E tem agências que também tem a sua política de utilização de AI. Então, a gente tem que se adaptar ao cliente agência e ao cliente cliente, tá. entendeu? Vamos ver. É uma grande adaptação. Deixa eu ver aqui, vamos ver mais alguma pergunta, senão eu vou para a PP mesmo. Existe o. Bom, já falamos disso. Como que os anunciantes e as agências estão recebendo esses filmes produzidos total ou parcialmente com a inteligência artificial? Você acha que a Uhum. IA está sendo incorporada aos briefings? Você chegou a falar em algum momento aí que lá no briefing já tem. Uhum. Então você acha que a IA está sendo incorporada aos briefings e às decisões de produção? Posso dizer que é isso o futuro? Eu acho que a gente não pode sacramentar, mas é isso que a gente está vivendo. A Tá. gente ainda vive um período que eu posso citar aqui para vocês, que o que mudou muito a nossa vida da produção, que foi o painel de LED. Então, Hum, com o painel de LED, que a gente tem um painel de LED na O2, que é uma parceria nossa com o 555, a gente já pode filmar, projetar e não ter a imagem plástica que a gente fala do AI, fotografar em qualquer lugar do mundo, etc. e tal, e está ali presente. Painel de LED é um assunto. AI é outra, e sim, eles podem estar integrados. O cliente, tem alguns clientes que eu acho que não estão mais tão receptivos ao 100% generativo. Eu acho que deu uma cansada, mas 100% conectados que a AI é uma baita de uma ferramenta para gente, para todos nós aqui. É uma ferramenta que a gente não vai deixar de usar, ela vai cada vez se aprimorando mais, junto com a criatividade humana.
junto com o que a gente vai decidir fazer com AI também. A gente tem que estar no poder desse lugar também, né, turma? Sim. De liderar esses pensamentos, o que que a gente vai fazer. Acabaram de lançar. O Fernando está lá nos Estados Unidos, está apresentando um filme para Netflix. Ele mandou aqui, ó, agora tem esse filme aqui 100% em AI, assiste. Tava 20 minutos, me deu uma canseira. Eu falei, a Uhum. gente ainda não foi esperado, mas vai ser já já. Então, então a gente está caminhando para tal. Depende do gosto. Essa geração, meu filho que tem 10 anos, consome. Então, é, é, de novo, eu acho que a gente tem que ter responsabilidade. Todos nós aqui vamos ditar, ditamos como vai ser essa comunicação. Os clientes estão muito na mesa hoje, cliente, não só agência, como você Sim, sim. colocou. Eu achei importante colocar isso aqui. Então, muito nessa mesa. O que que a gente, nós juntos aqui, vamos comunicar? O que que a gente quer comunicar? O que eu sinto é que o cliente e a agência quer ter uma personalidade para o seu produto, quer ter uma linguagem criativa, não quer ter uma imagem igual aos outros plastificada. Então, fica um pouco dessa missão aí para a gente como integrar e ser criativo e ser diferenciar. Você tem acompanhado festivais de filmes? Tem, né? Alguns eu consigo acompanhar mais, Que outros. panorama você faz, assim? Que você faz de geral, que você tem percebido desses festivais? Eu acho até interessante citar aqui que dessa vez no Festival de Cinema de Cannes teve uma mesa promovida inclusive pelo governo brasileiro, que teve a Janaína Agostin, que é uma especialista em AI, para falar de aplicação e para falar do quanto o AI pode ajudar nos filmes, mas o quanto a gente ainda espera a colaboração, mas a gente quer ver o Wagner Moura nos nossos filmes, a gente quer ver a Maria Fernanda Cândido, a gente tem esse desejo de ter conexão com pessoas. Então é bem interessante que dentro do próprio Festival de Cinema de Cannes existiram algumas mesas e teve uma do Brasil para falar exclusivamente sobre esse tema. É mais Brasil, né? Que Foi é posto sangue isso. latino, né? Hum? Essa semana está acontecendo, né? O SP2B. Isso, E exatamente. se discute o tempo todo isso. Mas interessante que eles trouxeram uma especialista em comportamento norte-americana para fazer a abertura, justamente para falar dessa questão humana, né? Quer dizer, Exato. Olha, viu, gente? A gente está conectado falando desses é, temas. a semana toda, São Paulo, o Brasil todo está falando de conexões, de IA, mas a abertura foi feita por uma mulher que veio falar sobre essa questão da importância da relação humana, do corpo, do olhar, do tato, dessas questões, né? Isso é Inclusive, a interessante. gente vê muito bacana trazer isso. Até falei hoje com uma das patrocinadoras, que é a Ale Paim do C6, ela comentou sobre isso comigo hoje de manhã. E aí, a gente vê o quanto a conexão humana é importante e ela é o diferencial. Porque falando em publicidade ou falando em temas, a gente pode ver que um certo varejo e tal vai se plastificar, produções mais acessíveis vão ficar naquele lugar de orçamento mesmo, que precisa e resolve. Mas a gente vê outro tipo de projeto, outro tipo de publicidade, de entretenimento, de filme, de série, que a gente vai querer utilizar e ver o fator humano. A gente Sim, mesmo, a gente já está vivendo, a gente tá no meio desse processo de adaptação, mas eu acho que a gente consegue ter uma mini previsibilidade desse lugar, né? sim. Rejane, o Ale Marcondes é professor da Casper Libero e é também produtor executivo. Diz que é seu amigo. É, Olha, ele falou assim que. olê, Tudo bem, seu Ale? amado! Ele disse que não tem uma pergunta, mas ele gostaria de parabenizar a postura da O2 no processo de utilização da ferramenta, como uma ferramenta que auxilia no processo de produção e que agiliza o processo de criação, mas desde uma perspectiva ética, né? É isso, o Ale deve viver muito isso no dia a dia também. Ai, Ale, que saudade, beijo! E, e a questão de frisar a responsabilidade do uso dessa ferramenta como ferramenta como ferramenta, Já perdemos né? muito trabalho por causa disso, Ale. É. Fazer o quê? E quem que está aqui fazendo uma pergunta? Deixa eu ver. A Vovuzela. Vovuzela que tem assim, ó. Ele tem mais uma questão.
Fê, Lá, né? na sua percepção, corremos o risco de saturação da linguagem cinematográfica a partir do uso massivo da IA para gerar conteúdo? Saturação da linguagem? Eu acho que essa que a gente está falando, dessa plastificada, eu já estou saturada, não sei vocês, eu já tô. Então tem que trabalhar para não ficar plastificado. É, eu acho que existe esse risco. Agora, bem pessoal aqui, eu acho que tem. Eu até citei esse filme que extremamente bem produzido, muito bacana, mas assim, nos 20 minutos eu já estava. E Dormindo. não era o roteiro, viu? Não era o roteiro, mas a linguagem eu acho que me cansou. Então eu Legal. acho que tem um pouco assim. Aí tem uma questão que é também um pouco pessoal, não sei. O que você acha? Porque não sei se é Não, geracional. olha, eu já vou dizer Eu, uma coisa. Outro dia, eu estava assistindo filmes hum, modernos, esses filmes todos de efeitos especiais, e aí, uhum. um dia eu resolvi voltar no tempo e assistir Cleópatra. Ai, gente, olha isso. Aí eu comecei a pensar comigo, gente, não tinha nada de IA. Hum, Esses cavalos eram cavalos. É uma Esse pó loucura, era né? pó. Essas, Ben-Hur, Ben-Hur. Ben-Hur. Então comecei a pensar assim, aí perdeu tanta graça ir ao cinema de repente, porque quando eu assisti Cleópatra, eu resolvi assim, sessão saudosismo. Falei, vamos sessão saudosismo aqui em casa. Falei, meu Deus, como que É aquilo foi isso. feito lá em 1960, 50, né? Olha a Exatamente. grandiosidade do cinema naquela época. E hoje, provavelmente, apertaria um botãozinho lá, qualquer coisinha, já estaria uma Cleópatra pronta, né? Exato. A Mas maquiagem, tudo. tem um exemplo legal que não é bem de pós, mas de reação, falando de atores. Existe uma cena num filme que chama Bonequinha de Luxo. Quem não assistiu Sim. tem que assistir. É, Que é famosa, acho que tem até um making of, onde quando ela recebe, que ficou famosa, a Tiffany, com esse filme, é. existe a cena assim, a Audrey Hepburn, né? Ela, que Sim, Audrey tava, Hepburn. abria para ver, é uma cena que ninguém vê a joia, mas o diretor não estava chegando. Até que ele pediu para a produção ir até a Tiffany, foi aí que ficou famosa, e colocar uma gargantilha, uma corrente verdadeira, para ver qual seria a reação, porque não estava chegando na atuação que ele precisava. Colocaram, e é a cena que está no filme. Da Audrey, sim, sim, aquele rostinho dela lindo, maravilhoso, ela. É, que ela se encanta e tudo mais. Então, existem artifícios da produção que É. realmente são válidos até hoje. Na produção, na Beliscar, filmagem ou na beliscar a pós. criança. É Dá umas verdade. beliscadas assim, para fazer chorar, né? Ó, nós estamos chegando ao Pessoal, fim, mas o nosso é isso que eu produtor, o ia nosso falar. amigo também, Mas o o Fê Fê tá com a mão Dinelli, levantada. o O Fê Fê estava vai lá no falar. SP2B, mas ele chegou a tempo para fazer uma pergunta aí. Na Acho que verdade, eu ele não estava, eu estou. ainda Parei está. aqui só para falar da hiperconectividade, como o Postigo fez a deixa, só ia contar para vocês que é isso, né? Estamos em todos os lugares ao mesmo tempo agora. Estou no prédio da Bienal, Gente, olha ele, da arrasou, SP2B, né? Pela É, APP Brasil. E, arrasou. e só queria entrar aqui para agradecer e falar que maravilhoso, Regiane. Eu não peguei o comecinho, que eu estava me Ah, conectando, mas você nosso assiste, papo aqui, depois você ele é assiste, Dinelli. maravilhoso, super, super conectado com tudo que está sendo discutido no evento, com os é painéis, mesmo? com o Que que você bom. está trazendo. Você podia estar aqui palestrando tranquilamente, que faria parte desse ecossistema maravilhoso que a gente está vivendo hoje aqui. Então, Que queria interessante. agradecer, só queria fazer essa amarração que o Postigo deu a deixa, né? Só para É, fechar com isso e A PP agradecer. tá lá a semana toda, a gente tá lá. Que Acho que eu vou amanhã, arraso. Dinelli. Estarei lá Boa. amanhã. Vamos Procura ler encerrar, né? Painha aí. Vamos encerrar, Postigo, o Vamos encerrar. horário. Bom, Ai, já que Obrigada, horário. Regiane. Obrigada, vamos encerrar Gente, o foi um horário, o Fernanda. prazer horário. imenso. Muito Vamos Maravilhosa. fazer a obrigada. foto, Maravilhosa. pessoal, fazer a foto, fazer a foto. Vamos fazer a Vamos fazer a foto. foto, Vai fazer a lá, Fê. foto. Vamos lá, Vamos todo mundo fazer, abrindo fazer câmera a foto. rapidinho, preparar aquele Ai, sorriso meu lindo, Deus, maravilhoso. câmera. Eu vou Enquanto fazer faz a aqui com foto, o eu quero máximo lembrar de dos pessoas que eu nomes dos tenho professores do aqui. chat, né, para vocês receberem o certificado. Em breve, essa gravação vai estar disponível no canal da APP no YouTube, ok? Mês que vem, a gente não tem Academia APP, porque a gente tem o Festap acontecendo ao vivo Isso aí. na SPM, na Belas Artes, no dia 19. Deixa eu ver aqui.
19 de 19 de setembro. 19, é 19 de 19, setembro. poxa. Então, a gente descansa do Academia PP, mas trabalha muito para o Festap, que já está sendo A todo produzido para vocês vapor. aí. E aí queria agradecer, né, a querida Rejane pela disponibilidade, pela simpatia, pela sua troca de experiência que compartilhou conosco aqui. Rejane, você falou muito da questão de professor, da próxima aula. Eu queria que você deixasse o último recado para essa equipe que está aqui, para esses amigos que estão aqui, professores e alunos que assistiram, e agradecer também a realização da APP pelo patrocínio do Master Globo, do Ibope, da Record e do SBT. Eu queria finalizar, então, com uma recomendação sua, uma frase sua, para que a gente pense ou repense a produção de audiovisual na publicidade. Eu vou reforçar. Eu acho que vocês aqui são muito responsáveis por isso, para levar isso para as próximas gerações, que é criatividade com tecnologia e responsabilidade, para a gente cuidar das próximas gerações com muito respeito. Eu acho que é isso. Tá ok. Tá E eu bom. vou pedir que Sorriso você todo depois mundo para passe aquela umas nossa dicas foto. para a gente coloca lá no grupo. Dinelli, fala, Dinelli. Sorriso todo mundo para nossa foto. 3, Sorriso. 2, 1, valendo! X. Muito obrigado. Obrigado, Rejane. Boa Obrigado a noite. todos que participaram. Obrigado, Globo, Imagina! SBT, Record, Ibope. E estamos de volta em outubro. Estaremos de volta em outubro com mais uma edição do Academia PP. Um prazer. Obrigado, Tchau. Rejane. Muito obrigado. Beijo, tchau. Tchau.